Bem-vindos e bem-vindas a todos para o nosso evento Explorar Petróleo na Amazônia é bom. Esse evento é parte de uma série de 4 eventos, né? Ele é o primeiro da série e hoje a gente vai conhecer um pouco os casos e impactos da exploração de petróleo e gás em territórios tradicionais e socioambientalmente sensíveis. Mas teremos mais 3 eventos depois desse. Então, já cheguem por aí, vão se acomodando, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre como vai ser o dia de hoje e quais são os próximos eventos dessa série. Então, como eu disse, esse é o primeiro evento, como a gente tem convidados ilustres, que eu já vou apresentar, e a gente tem mais 3 eventos depois desse. O segundo evento, ele vai ser sobre a importância de trazer, de discutir esse tema, né, do petróleo na Amazônia nas eleições municipais. Teremos um evento para discutir um pouco sobre os impactos da exploração de petróleo na biodiversidade. E o último evento vai ser sobre uma análise do planejamento estratégico da Petrobras sobre o gap do alinhamento da empresa à transição energética. Então, vão chegando, vão se preparando, que a programação hoje está super legal. E é um prazer tê-los aqui com a gente hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Correa, eu trabalho aqui no WWF Brasil como analista, sou ponto focal para conservação marinha. Estou super feliz de estar nesse primeiro evento para discutir se explorar petróleo na Amazônia é bom. Então, já vamos chegando, vamos começar o evento. Com certeza, Giovana, a gente pode passar a gravação do evento para vocês depois. Vocês vão ver que aqui também tem a possibilidade de vocês fazerem perguntas para os palestrantes responderem ou comentarem via chat. Então, depois vocês vão ter acesso. Então, vamos começar, né? Já tem bastante gente chegando por aqui, para também não perdermos o timing. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, como eu disse, eu sou a Marina Corrêa, eu trabalho aqui no WWF Brasil. No evento de hoje, a gente vai ter a moderação da Flávia Guedes, do Instituto Mapinguari. Daqui a pouco eu vou chamar a Flávia para se apresentar. A nossa conversa vai começar com uma introdução ao tema, feita pela Stephanie Furtado, do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, IEP. E temos convidados ilustres aí para contar sobre a vivência deles, que é o cacique Edmilson dos Santos Oliveira, Conselho de Caciques dos Povos do Oiapoque, senhor Júlio Garcia, presidente da Colônia de Pescadores do Oiapoque, cacique Jonas Moura, da cidade de Silves, do Amazonas, e Rodrigo Antunes, caiçara de Caraguatatuba, faz parte de uma aliança de pescadores que toca a campanha Nenhum Poço a Mais. Então, é, daqui a pouco a gente já vai começar. Lembrando que o objetivo desse evento é trazer, né, as convidados de comunidades tradicionais para contarem como a exploração de petróleo tem afetado ou colocado em risco os seus modos de vida, né? Então, porque é muito importante a gente discutir isso e trazer as diferentes visões dentro desse tema. Então, para a gente já começar o debate de hoje, a conversa de hoje, eu vou chamar a Flávia Guedes, do Instituto Mapinguari, para se apresentar. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Marina. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma honra, né, estar aqui com tantas pessoas, assim, de histórias, de lutas, de resistência, e que tem muitas informações, né, para trocar. Eu me chamo Flávia Guedes, sou daqui do Amapá, né, atualmente eu estou como mobilizadora da Frente de Bacias Hidrográficas e Oceanos do Instituto Mapinguari. A área que a gente tem atuado principalmente é o estado do Amapá, que é onde nós pertencemos também, né? Atualmente eu sou mestranda em desenvolvimento da Amazônia Sustentável e um pouco desse trabalho está relacionado também com o Instituto Mapinguari.
Então, a gente vem atuando no Amapá principalmente, né, através, junto ali com a colônia de pescadores também, buscando entender quais os melhores caminhos para se traçar, né, frente a esses grandes empreendimentos, buscando entender também como desenvolver, né, como trazer desenvolvimento localmente e regionalmente, atuando, né, nas linhas de incidência também, tanto no governo, incidência local, quanto incidência internacional, né, na COP e em outros espaços, né? Fico muito feliz de estar aqui, muito feliz pela oportunidade, pela fala. E sem se estender mais, né, eu gostaria de chamar a Stephanie, que é uma grande parceira, né, que a gente já sempre se troca por aí, pelos lugares, né? Sempre falando sobre o Amapá, sempre tratando sobre a pauta. E a Stephanie vai trazer informações muito importantes, cruciais para nossa conversa de hoje. Então, Stephanie, fica à vontade, pode se apresentar, tá? E iniciar a sua apresentação. Seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. Bom, boa tarde a todos os convidados. Queria agradecer o convite da WWF, né, para estar fazendo aqui um pouco dessa introdução ao tema, né. Bom, vou começar me apresentando, então. Eu sou Stephanie Furtado, sou amapaense, cientista ambiental e mestre em biodiversidade tropical. Atualmente eu trabalho no Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, o Instituto IEPE, que trabalha com os povos indígenas do Amapá e Norte do Pará. Eu atuo especificamente com os povos indígenas do Oiapoque, né, que tem travado recentemente uma batalha aí com relação a essa nova fronteira do petróleo que está querendo se instalar na Foz do Amazonas, né, sendo o primeiro bloquinho que quer ser liberado aí para a exploração, licenciamento, bem próximo da comunidade indígena do Oiapoque, né. Então, a gente tem aí trazido uma assessoria técnica e jurídica também para essa população, justamente para que prevaleça, né, aí os seus direitos, tanto à consulta prévia, livre e informada, como também na busca, né, por esses impactos que já estão sendo sentidos por essas comunidades. Eu queria, se puder passar o slide, por favor, queria trazer um pouco dessa, inclusive, diversidade de povos que existe na costa do Amapá, e eu não falo só do Amapá, mas acredito que na Amazônia inteira, né? Temos uma diversidade étnica imensa em toda a Amazônia, mas hoje eu vou trazer um pouco desse contexto mais no Amapá mesmo, né, sendo amapaense. Então, aqui na nossa costa a gente tem populações indígenas, populações quilombolas, populações ribeirinhas, e toda a costa, né, ela é utilizada por pescadores artesanais aqui. Trazemos também esses palestrantes para falar, né, sobre a importância desse setor. Então, a costa inteira do Amapá, ela tem essa diversidade de populações que habitam, né, e que vivem da subsistência justamente da natureza. Então, conhecem muito bem os ciclos de marés, conhecem muito bem as nuances de cada um dessas localidades em que eles vivem, né? E, para além disso, a gente tem uma diversidade também de flora muito grande, como uma área muito extensa de manguezais, que tem uma alta sensibilidade ao óleo, né, e também a outros impactos que possam vir a ocorrer, né, dessa exploração, como esse fluxo constante de aeronaves, fluxo constante também de embarcações, né, que serão necessários, muito provavelmente, para esse processo de exploração. Então, nisso, a gente traz também essa questão do direito dessas comunidades, né? Essas comunidades hoje, elas têm direito à consulta livre, prévia e informada e de boa-fé pelo empreendedor, nesse caso a Petrobras, né, que está tentando esse primeiro bloco licenciar e conseguir explorar. Então, a gente tem aí o Brasil ratificou já essa lei da OIT 169. Então, de fato, falta
colocar, né, essas questões, principalmente do protocolo de consulta, em sua legislação, né? Em que momento do licenciamento isso deve ser ocorrido? A Petrobras afirma que não é esse o momento, as comunidades afirmam que a consulta deve ser prévia ao empreendimento, né? Então, hoje está ocorrendo uma disputa de narrativas aí entre as comunidades tradicionais e o empreendedor que tem tentado licenciar esse bloco, né, que estão chamando como uma nova fronteira de petróleo do Brasil. A questão política, principalmente, a pressão política, a gente vê que ela está muito forte, né, aqui no Estado, em cima dessas comunidades, justamente para elas não se oporem a esse projeto. Já tivemos diversas conversas, né, eu como assessora direta do CCPIO, já estive em diversas conversas onde a gente vê que o direito das populações eles não têm sido respeitados por esses empreendedores ou por essas pessoas que querem passar esse projeto a todo custo, né? Então, a gente tem uma série aí, de questões de direitos que essas pessoas não têm sido respeitadas, né? Não só na questão do processo de consulta, mas os direitos dessas comunidades tradicionais, eles já vêm há muito tempo não sendo respeitados. Muitas comunidades não têm acesso à água potável, à energia elétrica, a uma educação de qualidade e específica, né, para o seu modo de vida ou para a sua cultura. E, mais uma vez, né, a gente vê o Estado brasileiro, então, tentando levar um projeto de exploração sem, de fato, ouvir essas comunidades, até mesmo se atentar, né, para os seus conhecimentos tradicionais sobre esses biomas, sobre essas nuances das marés, que eu tenho certeza que os pescadores têm muito a contribuir com relação a isso. O nosso Estado ele é muito escasso com relação há pesquisas científicas, principalmente na costa do estado, né? Então a gente tem essa dificuldade também em saber de fato como se comporta as nossas marés, tendo um fluxo, uma dinâmica de maré aqui que é de 12 em 12 horas e ela aumenta muitos metros. Então, e são várias questões, e que a gente tem que levar em consideração que qualquer impacto nesses biomas, eles afetam toda uma população, toda uma comunidade que está dependendo daquele meio, né, para sua subsistência. E eu nem falo só do Amapá, mas também embarcações do Pará ou até mesmo de outros países que muitas vezes acessam aqui o nosso estoque pesqueiro, né? É comum ver barcos de outras regiões aqui mesmo do Brasil acessando a costa do Amapá, né, também para ter essa pesca, às vezes barcos de pesca industrial, inclusive. Então, a gente tem, né, essa necessidade de se ouvir melhor essas comunidades que dependem desse bioma, que dependem do mar também, não só da terra, não só das florestas, mas o mar também, ele faz parte do território dessas pessoas, né? Principalmente aí dos pescadores artesanais. Então, a gente tem que escutá-las, né? Pessoas que vivem há muito tempo desse bioma, desse meio, que vivem de forma sustentável e que vivem de forma equilibrada ecologicamente, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender com essas populações. Se puder, por favor, passar o slide. Eu também trago um pouco dessa questão da biodiversidade, né, da fauna que existe aqui na costa do Amapá, na foz do Amazonas, né, que por si só já é uma região muito especial, onde é o encontro do maior rio de água doce do mundo com o mar. Então, a gente tem ali diversas condições únicas de vida, onde existem peixes, bois híbridos, né? Tem o peixe-boi de água salgada, tem o peixe-boi de água doce, e tem, inclusive, híbridos vivendo nessas localidades. A pesca do pargo, que é muito importante, é rota de diversos animais, né, aqui, desde baleias, tartarugas gigantes, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né, com relação a essa exploração, a esse projeto que vem tentado se instalar aqui no Amapá recentemente, né. Para além disso, a gente ainda tem o grande sistema de recifes
de corais da Amazônia, que foi descoberto também recentemente, né, que estão aí próximo desses locais de exploração, desses blocos de exploração. Então, a gente tem um bioma, a gente tem um meio muito sensível, né, e onde várias comunidades também dependem desse meio para a sua subsistência. Não é uma questão muito fácil, né, da gente realmente determinar se libera ou não. Eu acredito que esse processo ainda tenha que passar por muitas frentes, por muitas mãos, né, e também para trazer um pouco sobre se de fato a gente tem que continuar dessa forma, porque isso muito me espanta, né, a Amazônia em si como talvez o último refúgio aí da, da biodiversidade na Terra, é um grande pulmão para o mundo, a costa do Amapá em si, que tem muitos mangues, né, também ajudam bastante nessa questão da captura do carbono. Então, a gente tem que realmente levar todas essas questões em consideração quando a gente pensa em explorar, né, de uma forma também antiga, de um modelo de exploração que ele já deveria estar sendo mudado, já deveria estar ocorrendo uma transição energética, né? E que não cabe mais. Hoje a Terra não está mais aguentando esse modo, esse modelo de exploração, né? Que a gente insiste ainda em continuar. Então, eu trago um pouco essa reflexão dessa necessidade, se realmente há essa necessidade frente a muitos riscos, principalmente para comunidades, que muitas vezes não detêm de infraestrutura, né, para enfrentar qualquer tipo de impacto que esse tipo de projeto possa ter. Eu também queria só trazer uma última notícia, se puder passar o slide, que eu acho que meu tempo já está acabando, mas que trazendo um pouco sobre essas questões das mudanças climáticas, né, que elas já estão ali impactando dentro desses territórios. Aqui eu trago a notícia da praga nas roças que está ocorrendo em Oiapoque, não só nas roças dos indígenas, mas dos agricultores familiares, já está chegando em outro município do estado, né? E tem atacado as produções de mandioca, que são a base alimentar, basicamente, de todas as comunidades, não só do Amapá, mas eu digo da Amazônia em si, sendo um reflexo já, né, aí um pouco dessas mudanças climáticas que estão atacando aí as roças, principalmente de mandioca, né, trazendo diversos outros problemas com relação a isso. Então, a gente tem realmente que parar e refletir um pouco, né, sobre esse nosso atual modelo de exploração, se ele ainda cabe a gente, se nós podemos talvez mudar, né, ouvir as comunidades, como as comunidades há tanto tempo conseguem se sustentar, né, sem agredir o meio ambiente. Acho que a gente tem muito a aprender ainda com essas comunidades tradicionais sobre essas questões, né? E acredito que seria isso que eu queria trazer um pouco aqui para a explanação, para a reflexão também, né? E eu acho que é isso, Flávia. Deixo contigo, então. Certo, Stephanie, muito obrigada pelas Obrigada. informações. A Stephanie trouxe um mapa, né, do Amapá, mostrando toda a diversidade que a gente tem, todas as comunidades, né, que são representadas, né, no litoral do estado, que vivem no litoral do estado. O estado do Amapá é um estado que a sua comunidade, que a sua população, né, basicamente, vive pelo litoral mesmo, pela zona costeira. E acho que um importante ponto para a gente falar também é que toda essa diversidade, né, ela está ligada intimamente à economia do Amapá, né? E o Amapá, ele é um dos grandes exportadores, né? Então, a economia do Amapá também está muito ligada à pesca, né? Não só de pescadores que vivem aqui no estado, como a Stephanie deixou claro, né, de embarcações e outros pescadores que também vêm pescar aqui, né, nessa zona amapaense, vamos dizer assim. E aí, levando isso em consideração também, queria chamar aqui uma importante liderança, que é o seu Júlio, que mora no Oiapoque, que sempre trabalhou com a pesca, que aprendeu a ser pescador com seu pai também,
e que traz informações, né, que vive hoje, vivencia a realidade ali no Oiapoque, né, dessa atividade. E seu Júlio está aí? Oi, seu Estou aqui. Júlio. Estou Oi. vendo, senhor. Seu Júlio, eu É, queria fazer uma pergunta para o senhor, que ela é muito importante para a nossa discussão. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais os riscos o senhor acha que esses empreendimentos, né, na foz do Amazonas, eles trazem para os pescadores artesanais, né? Quais são os riscos desses empreendimentos, para os pescadores, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. boa tarde a todos. Eu sou o Júlio Garcia, presidente da Colônia dos Pescadores E3 de Oiapoque. Isso, olha, é um assunto muito importante, é muito pertinente, porque esse é um risco, diversos riscos. Isso, um deles é que se esses empreendimentos for liberado, isso vai ter o ruído, vai ter, quando estiver perfurando, vai ter o ruído, vai afastar o peixe desse rumo que o peixe vem, porque a maioria dos peixes marinhos vem de fora. Então, vem para o Parque Nacional do Caborães, desovar, e assim os cardumes que nós capturamos sempre vêm de fora. Então, aí eles não deram, a Petrobras até agora não nos mostrou isso por onde os peixes vêm, como eu digo, a imigração do pescado. Eles não fizeram esse levantamento. Se fizeram, ainda não mostraram. Então, isso preocupa muito para a gente, porque nós, pescadores artesanais, nós dependemos exclusivamente do pescado. Então, aonde nós pescamos, e nós estamos bem mesmo na ponta, onde eles vão por lá fora. Eles dizem que não vem trazer para nós aquilo, mas a gente tem um sentimento de que vem. Mesmo que se houver algum acidente, que de repente essa pode ir, ela desce para lá, isso para a Goiânia, mas também ela, se pega a margem, ela vem pela margem para o nosso lado. E outra, os peixes também vêm peixe da Guiana Francesa. E se for atingido lá, com eles, nós vamos ser prejudicados, porque aqui tudo é um platô. Então, isso, os riscos são muito grandes, né? Eles dizem que não, mas nós sabemos que esse risco que pode acontecer, eles podem dizimar uma categoria de pescadores que vive exclusivamente da pesca. E o estado do Amapá não está preparado para isso atender a demanda dos pescadores. Nós somos muitos pescadores no estado, e essa demanda, o Estado não está preparado para ajudar, para socorrer. Então, é mais famílias que vão estar prejudicadas por causa desses empreendimentos. Então, veja bem, isso, nós aqui na costa do Parque Nacional do Caborange, a gente tem variedade de marés, de temporais. Então, tem dia, marezada, que a gente chama, dá mais pela força da lua, né, que provoca, vem maré, então elas crescem muito, ela muda a correnteza, ela muda. E outra, eles, toda vez que fazem o levantamento, as pesquisas, não é uma pesquisa direta, são pesquisas temporais. Aí eles vêm agora, fazem a pesquisa, vão, passam 2 meses, 3 meses, 4 meses, um ano, voltam, tornam a fazer. Então, não é uma coisa como a gente quer. A gente quer que os pesquisadores estejam, sim, aí pesquisando na nossa costa direto, 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 pelo menos 1 ano, 2 anos, já era para ter feito isso. Aí sim eles iam dar um diagnóstico certeiro e com mais palpável para que nós pudéssemos entender a viabilidade que esse empreendimento vem trazer. Com a mudança climática que temos, a natureza está cobrando o homem que está destruindo, eu não sei, eu não entendo. Eu pergunto por que ainda o Brasil ainda está focado, ainda os políticos só pensam no hoje, não pensam no amanhã, porque se eles pensassem no amanhã, eles não estavam aí doido para tentar driblar a gente, dizer que a gente que é contra. Não somos contra, nós queremos é sustentabilidade, porque nós do Amapá,
já estamos cansados de ver as coisas. Algum, dois, três, quatro ficam ricos e deixam uma comunidade pobre, doente, com seus empreendimentos. Então, nesse primeira instância, Gente, o seu Júlio acho que teve um probleminha, né, com a internet. Tava até pensando aqui se era eu, né? E esse é mais um caso da realidade do Amapá, né? Nós temos muitas dificuldades, né? Inclusive em relação à própria internet, né? Que é de difícil acesso, difícil estabilidade. E eu acho que fica um pouco claro para a gente, né? Como na fala do seu Júlio, né? Destacando isso, né? Como o Amapá ele já viveu uma série, né? De ocasiões em que grandes empreendimentos eles eram destacados como a salvação do Estado, né? Eles eram destacados como empreendimentos que gerariam renda, que gerariam o desenvolvimento do Estado, né? E a realidade é que muitos desses empreendimentos acabam por muitas vezes prejudicar a população, prejudicar comunidades inteiras, como destacou o seu Júlio, e não deixam nenhum retorno, né? Muitas das vezes deixam só ainda mais problemas e mazelas, né? Eu queria verificar se o seu Júlio consegue retornar. Eu acho que a fala dele é muito importante nesse momento. Existem muitos pontos para se destacar, né? Inclusive, o seu Júlio chegou a pontuar sobre as pesquisas que ocorrem, né? É, no Estado, que são realizadas pela Petrobras, que são feitas exponencialmente. E, infelizmente, esses dados acabam por não ser concisos, não trazer a realidade, né? Que a gente vive num local, como já destacou a Stephanie e o seu Júlio, que é um local diferente, que é uma biodiversidade diferente, que tem um comportamento de maré diferente e que durante vários períodos do ano ela se comporta de maneira diferente, né? Então as pesquisas elas precisam acompanhar esses dados, né, que serão coletados ou que devem ser coletados, precisam ser acompanhados de forma contínua, né, para que se consiga ter resultados concisos, né? Mas assim, gostaria muito que o seu Júlio voltasse. Não podendo, vamos passar para uma segunda fala que também é muito importante, que é a fala do Rodrigo Antunes, né, que é uma das pessoas que esteve à frente, né, na organização da campanha Nenhum Poço a Mais, né? E eu queria muito, Rodrigo, que tu pudesses destacar, né, quais são, como foi que surgiu, né, qual foi essa demanda, como foi que surgiu a campanha, né? E quais são as principais demandas que surgem, né, dessa comunidade caiçara, que vive também nessa zona costeira, né? Então, quais são as demandas dessa população em relação também aos projetos de petróleo na região? Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo, aqui do Litoral Norte de São Paulo, pescador artesanal, quilombola. E desde 2010, a gente, com a chegada do pré-sal aqui no Litoral Norte de São Paulo, a gente vem sofrendo, né, essa pressão da Petrobras no nosso território. Então, através de diagnóstico participativo, né, essas consultorias que a Petrobras coloca no território para fazer a identificação dessas comunidades que estão dentro do EIA-RIMA, né, que é o Estudo de Impactos Ambientais, essas comunidades que estão como impactada diretamente por causa da questão da indústria do petróleo e gás, eles começam a fazer esse trabalho de diagnóstico participativo, né? Ela tem um enfrentamento direto com os pescadores artesanais, né? Que usam o mesmo meio que é o mar, né? Essa disputa. Então, se faz esse diagnóstico participativo.
E aí, com isso, iniciei esses projetos, né, de compensação ambiental, que a gente, de fato, sabe que nada atrelado ao petróleo compensa, e isso acaba trazendo enfrentamento dentro das próprias comunidades, né, os pescadores. Em 2010, quando chega essa chegada do pré-sal, os pescadores ainda estão desorganizados, é, nesse processo para lidar com essas condicionantes. Então, isso cria uma pressão, né, em segurança alimentar, bastante similar, né, a questão da indústria do petróleo igual os outros estados, né, que já passam por isso. Então, em 2015, lá no Espírito Santo, na Barra Velha, como as questões da extração de petróleo e gás, elas são bem parecidas, a campanha se deu a campanha Nenhum Imposto a Mais, depois de um diagnóstico feito em todos os estados, fazendo uma referência que a indústria do petróleo, que a Petrobras, ela não estava cumprindo com o seu papel dentro do licenciamento ambiental, respeitando um protocolo de consulta, fazendo a escuta nas comunidades tradicionais. Então, nem a OIT 169 eles estavam respeitando, então, a partir disso, a gente ajuntou os estados para lançar essa campanha Nenhum Imposto a Mais para tentar frear, né, a extração de petróleo e gás que vem expulsando a gente do nosso território, muita especulação imobiliária, né, muita legislação ambiental em cima dos pescadores artesanais. Depois que chegou o pré-sal, aqui no estado de São Paulo, a gente tem muita legislação ambiental sobre a pesca artesanal, cada vez mais criando lei da noite para o dia para expulsar o pescador artesanal do território, né? Porque tem a área de abrangência de navios aliviadores, né? Tem muito tráfico de embarcação para vir para o porto. E aí se deu essa parceria que nasce lá no Espírito Santo e que pega os outros estados. Aí se dá a campanha Nenhum Imposto a Mais para tentar dialogar, né, com o estado, com o governo federal, sobre o licenciamento ambiental. Várias manifestações em vários estados acontecem todo ano, e a gente tenta buscar essa questão do protocolo de consulta, da licença livre pré-informada para os territórios, porque a partir do momento que o IBAMA libera essa licença para exploração de petróleo e gás, a gente já fica refém. O processo da exploração do petróleo, ela só cresce no nosso território, ela é visível, né? A gente mora aqui numa área próxima do porto, o porto já não tem uma capacidade de aguentar todo a carga do pré-sal no nosso porto, no porto de São Sebastião aqui. Então, já começa fazer atividade de ship-to-ship, que é navio a navio, aí você já começa a ver vazamento de óleo no canal, aí você começa a ver tráfico de embarcação em áreas de pesca ancoradas aqui, por causa da alta capacidade de extração desse petróleo e gás no pré-sal. Então, quer dizer, a partir do momento que é liberado a licença da extração de petróleo e gás, isso se expande de uma tal forma que as comunidades ficam presas a partir da liberação. E aí a gente não consegue dialogar mais com isso. O IBAMA que licencia isso, fica responsável de fortalecer as comunidades tradicionais pesqueiras, quilombola e indígenas, através desses programas de condicionante que não condiciona, né? E acaba criando esses atritos dentro das comunidades. Então, o impacto maior hoje é esse processo de organização dentro das comunidades, de controlar, através da extração de petróleo, acaba controlando as comunidades nesses processos dessas condicionantes. Então, a gente Caiçara, a gente vem recebendo uma pressão muito grande na pesca artesanal, e
E só tem a expandir, né, a questão do pré-sal em todo o território aqui do litoral norte de São Paulo, Santa Catarina ao Espírito Santo. É uma bacia que tende a explorar bastante petróleo, né? A gente está na 4ª etapa do pré-sal, são previstas 30 etapas e já vem impactando desde a primeira etapa, imagina com 10, 15 etapas do pré-sal. Então, a gente traz muita doença, ansiedade, esses projetos de compensação ambiental traz muita ansiedade para as comunidades, depressão, pescador doente, esses vazamentos de petróleo que vem acontecendo na costa brasileira, ela não vem tendo um atendimento para as comunidades tradicionais, né? O governo ainda não está respondendo à altura sobre essas questões de vazamento de petróleo e gás. Então, a gente entende que precisa não ter uma decisão política sobre, né, essa questão do petróleo que vem avançando cada vez mais e afastando, né, tudo a exploração de petróleo e gás, que é tudo que a gente tem, né, do território. Eles querem aterrar manguezal para fazer ampliação de porto, eles querem a nossa área de pesqueira. A cada licenciamento novo, eles aumentam a frota e diminuem o nosso modo de vida, a nossa capacidade de ser, a nossa ancestralidade. Então, conflito o tempo todo sobre isso, mas a partir do momento que eles conseguem a licença, a gente fica refém dessa questão, porque aí é o IBAMA que passa a garantir o que a exploração não garante de fato. E aí é só através de organização mesmo, de movimentos, de coletivos, das comunidades se organizar enquanto grupo para fazer esse enfrentamento necessário na indústria do petróleo e gás. É uma luta constante. E é um braço que a gente precisa defender, né, a nossa permanência nos territórios. A gente não pode deixar o petróleo tomar conta, né, do nosso meio, da nossos territórios. E é um pouquinho isso que eu queria falar. Obrigada, Rodrigo. Realmente, assim, muito importante, né? Inclusive, assim, eu queria reforçar, né? Entendi que existem muitos problemas, né? Eu entendi que existe a campanha, né, que vem nesse enfrentamento, e eu acho que são muito similares as realidades, né? É muito similar a realidade que a gente está prestes, assim, infelizmente, a vivenciar no Amapá, né? A gente percebe que é uma atividade muito autoritária mesmo. Ela chega, ela se instala e ela começa num processo de expansão desenfreado, passando, né, por cima de tudo e de todos, né? E aí, eu queria te perguntar quais são as principais demandas assim que você sente na região, né? O que a comunidade caiçara ela mais sente assim necessidade, né? Em relação a esses projetos, né? O que vocês vêm cobrando mais, né? Na campanha também. A gente tenta fazer que a Convenção 69 ela seja respeitada, né? A gente aqui no Estado de São Paulo, a gente tem um protocolo de consulta que a gente construiu entre os movimentos sociais para que as comunidades sejam consultadas a cada empreendimento. Há um avanço também nessa questão e a questão das condicionantes, né? Porque as condicionantes, ela parte de um diagnóstico participativo de 2009. Então, assim, quando ela vem a ser feita, já há uma modificação no território e aquele diagnóstico já não faz parte da realidade das comunidades. Então, por exemplo, hoje a gente, no pré-sal aqui, há uma previsão de 30 anos de exploração desse petróleo e gás. Então, assim, há uma previsão de 30 anos que um projeto de educação ambiental crítica vai ser construído nesses 30 anos. Quer dizer, se isso não é reavaliado,
se não é feito um diagnóstico novo, quer dizer, a gente fica com uma condicionante num projeto de educação ambiental para manter uma licença de extração de petróleo e gás que está impactando na nossa vida. Então, assim, a gente sempre pede, sempre tem aquela conversa, o IBAMA tem a capacidade muito pequena de analista ambiental para acompanhar os PEAs, os programas ambientais, mas a gente vai acompanhando os relatórios, e aí fica nisso. E a gente não consegue fazer o IBAMA vir, olhar a metodologia, a questão de cada comunidade, a comunidade quilombola, os indígenas é uma outra realidade, os quilombolas. Então, a gente fica amarrado nessa questão, né, do processo de organização. A gente se sente, quer dizer, usados, né? Nesses programas, a gente acaba vendo que a gente não tem uma participação maior, porque as pessoas já estão desalentadas sobre esse assunto da exploração do petróleo e gás, né? O pessoal vem, é aquela conversa, coisa e tal, as coisas não avançam, e a gente vai só licenciando o que vem nos matando. Então, eu acredito que tem um lado bom, que eu acho que a gente precisa, de fato, de orçamento para fazer o processo de organização. O que mais precisa, o que eu acredito, além de educação nesse país, a gente precisa de vontade e verdade. Então, assim, a gente precisa desses projetos de educação, sim, para quê? Para organizar essas comunidades, para fortalecimento, para esse grande enfrentamento que precisa ser feito. Agora, se a gente não conseguir avançar nesse sentido, perde sentido, as pessoas ficam desmobilizadas, não querem ir para o debate, as audiências públicas é vazio, a gente só vai lá para falar 2 horas da manhã, eles deixam sempre a gente até de madrugada para poder falar, espaços já construídos. Então, assim, a gente pede, né, que tem na campanha que a gente tenta frear através da mobilização, através da manifestação popular. A gente tenta frear, a gente tenta pedir a fala, né, sobre a questão da exploração do petróleo, que a gente possa, dentro de um estudo de impacto, a gente possa fazer a nossa fala, a nossa escrita dentro desse processo. Não é só ambientalista que tem que fazer essa conclusão do que impacta e do que não impacta. Eu acho que é importante a gente, como comunidade tradicional, pescador, ribeirinha, fazendeiro, fazer esse processo de escuta para que a gente possa avançar, porque assim, esses programas que a extração de petróleo traz, eles são muito vazios e controla a comunidade e dispersa as comunidades com o tempo. A gente não tem ainda muito resultado sobre isso, né? Certo, obrigada, Rodrigo. Novamente, assim, eu sinto que a tua fala foi realmente muito importante para a gente, né? Eu entendo muito dessa dificuldade de se fazer valer as condicionantes, de se fazer valer os estudos, né? Aqui no Amapá, inclusive, a gente não tem ainda nem essa construção das condicionantes, então é algo muito preocupante, porque a gente não tem nem o básico ainda para questionar, né? E é muito difícil também quando a gente tem um sistema político e gestor aqui no Estado que simplesmente não se importa, né? Eles estão felizes por falarem em royalties, mas não têm se dado o trabalho minimamente de fazer um planejamento, né, de como atuar, de como gastar, de como utilizar os royalties e também de condicionantes, da construção de condicionantes. Então, eu acho que essa é uma problemática assim que acaba assim no norte do país sempre aumentando muito, né? Por conta, principalmente, também da nossa capacidade de gestores e tudo mais. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua fala. E acho que a experiência que foi trocada aqui é muito importante, né? E ainda nessa linha de experiências que são trocadas, que são vivenciadas e que são importantes para a gente aprender, né? Quais são as lições que nós podemos tirar dessas mazelas mesmo, das experiências que ocorrem em cada território. Eu queria chamar aqui o cacique Jonas Mura, né?
que é do estado do Amazonas, e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como como os projetos de petróleo e gás eles interferiram, né, no cotidiano do povo Mura. Cacique, o senhor está aqui com a gente? Olá, boa tarde. Boa tarde. Fica à Peço vontade desculpa, para compartilhar a sua experiência com a gente, tá bem? certo. Peço desculpa aí por causa da nossa conexão de internet, que de vez em quando ela fica oscilando e fica um pouco fora. Nós Mas, entendemos perfeitamente. então, sou o cacique Jonas Moura, sou da região norte aqui do estado do Amazonas, e a gente já está enfrentando essa dificuldade, passando pelas piores coisas na nossa vida com essa questão, do petróleo e do gás aqui na nossa região. Então, são uma situação que é uma experiência que eu não quero que ninguém tenha, principalmente quem mora em territórios indígenas. Estava vendo, assistindo aí um pouco a fala do nosso amigo aí que fica lá naquela região pesqueira ali, onde estão já te retirando, né, também o petróleo lá. É a mesma coisa que a gente fica passando aqui. Nosso ar fica poluído, né? Nossas matas ficam destruídas, as nossas rodovias que a gente roda aqui para transportar nossa alimentação está toda esburacada com tanto caminhão rodando um lado e para o outro, né? Hoje a gente perde nossa privacidade de caçar, de pescar, porque a gente não pode mais também na nossa área. Tipo assim, eles não deixam mais a gente fazer os nossos roçados, nossas culturas de antigamente que a gente fazia, porque medo de pegar fogo, essas coisas em todo o território, né? Então, a gente fica a mercê. Hoje a gente cuida muito sobre essa questão do petróleo, e gás na nossa região, porque ainda tem mais alguns pedaços de terras que são vendidos agora para as novas explorações. Então, a gente vai conscientizando a população ribeirinha, a população quilombola, que para a gente se unir e não deixar que isso aconteça mais, né? Porque eles já estão operacionando, já é a retirada de gás aqui na nossa região, e a gente já fica sofrendo um pouco esse impacto dessas questões, que é a retirada do gás aqui na região. E isso vem afetando muita gente já, sobre a nossa questão produtiva, sobre a nossa questão do nosso pescado, sobre a questão das nossas caças. Isso é difícil para nós aqui na nossa região já. E a gente fica a mercê aí. E aí, quando levanta um público para defender, para defender essa questão do petróleo aqui na região, a gente fica, por exemplo, indefeso, porque as pessoas que eram para realmente defender a gente, e cuidar de proteger nós, a gente não tem essa proteção, que seria dos governantes, né, da população. E aí o que acontece? A gente fica à mercê da história da questão do povo indígena aqui nessa região. E hoje, agora, nesse momento, nós estamos aqui em Manaus, participando de um seminário, é, de mudanças climáticas e petróleo nas regiões afetadas pelas essas empresas que estão dentro do território. Isso vem causando um grande problema para todos nós aqui na nossa região. E hoje a gente fica também indo nas outras áreas onde essa empresa, que é a empresa Eneva, onde ela quer operacionalizar a retirada de gás e fica alertando toda a população do local, porque eles não respeitam. Eles vão entrando e vão entrando mesmo, vão expulsando e cada vez mais vão tentando encolher os territórios para exploração de petróleo e gás, dentro dos territórios indígenas. E a gente, muito tempo que a gente mora ali, muitas décadas e décadas que a gente fica morando naquela região, e aí a gente somos pego de surpresa com essa questão de exploração de gás. São plataformas que eles montam, polui o ar, e as balsas que ficam encostando, trazendo material para a construção dessas plataformas também, que vem afugentando os peixes, vem causando maiores problemas aqui na nossa região, afetado, onde estão explorando o gás já aqui na nossa terra indígena, do município de Silves, no estado do Amazonas. É mais ou menos isso aí que eu queria comentar,
né? E eu vou estar à disposição aqui para as perguntas, né? Eu também quero dizer que eu já fui lá no Oiapoque, né? Já participei de uma palestra lá no Oiapoque, lá com os parentes, né? Orientando também a nossa experiência, porque nesse momento eu peço que a gente tem que se unir, todos os povos, dentro dos territórios e fora dos territórios, principalmente esses povos indígenas que estão sendo atingidos sobre essa questão de exploração de petróleo e gás nessa região, né? E ainda quero voltar naquela região do Oiapoque ali para somar força com os parentes, trocar algumas experiências aí que a gente já tem com essa questão que nós temos dando o combate aqui na nossa região, tá bom? Obrigado, eu vou estar à disposição aqui para responder as perguntas. Obrigada, Jonas. Jonas, eu tenho mais algumas perguntas, né? Eu acho que essas realidades, elas sempre acabam sendo muito parecidas realmente. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre como esse processo ele poderia ter sido feito diferente, né? O que que deveria, né, na sua ideia, o que que deveria ter acontecido, né, de uma forma diferente nesse processo de instalação da exploração de petróleo na região? Então, ele poderia ter sido diferente se pelo menos, por exemplo, nossos governantes e as empresas, eles é, tivessem ouvido a gente, tivessem procurado a gente no território para ouvir, né? Porque eles não respeitam essa parte. Eles vão entrando e nem perguntam se tivesse uma consulta prévia sobre as questões dos povos tradicionais, povos indígenas, ribeirinhos e extrativistas dentro da região. Mas eles não querem ouvir ninguém. Eles vão passando por cima como se a gente não existisse ali, né? Eles não perguntam. A única coisa é que o IPAAN ele fica licenciando essas questões para que seja explorado, nem consulta ninguém também em área, e quem sofre com isso somos nós. Se tivesse feito um diálogo, pelo menos, de como eles poderiam trabalhar, a gente não somos contra. Eu sou contra porque eles fazem isso de uma maneira incorreta, que eles não respeitam, né, principalmente a Constituição, a 8169, que diz que tem que haver uma consulta prévia nos lugares onde está morando os povos indígenas tradicionais, mas eles não fazem isso. Porque aí haveria um respeito com nós, povos indígenas, que somos atingidos por essa exploração dentro do nosso território. Certo, Jonas? Então, assim, nessa sua fala, né, a gente vê muito esse processo de escuta que nunca acontece, né? O senhor sente que os direitos, né, dos povos indígenas, ele foi ferido, né, nesse processo? Foram feridos, sim, porque, como eu já falei, eles não têm o respeito. Eles nunca teve antes, por exemplo, eles deveriam ter consultado a gente como povos tradicionais, moradores daquela região, e eles violentaram o nosso direito. Nós não tivemos uma oportunidade de pelo menos falar alguma coisa. Eles já foram chegando e chegando mesmo e mandando ver, furando, explorando e não estão nem aí para quem está. Agora eles já pararam mais porque a gente somou força. Nós chamamos, né? Fizemos parceria com outras entidades ribeirinhas, outras entidades de fora, para somar força junto com a gente para a gente ter tentar ter um resultado de paralisação, pelo menos de perfuração mais de novos poços. Eles já podem usar esses que estão furados, já que estão tirando, e estamos tentando paralisar a perfuração de novos poços, né? E tentando um diálogo com a empresa, tentando um diálogo com as pessoas que autorizaram essa parte aí. Certo, certo. A gente entende, né, muito do que acontece, né, muito de como esses direitos eles acabam sendo transgredidos, né, nesse processo, né. E aí, obrigada, Jonas, pela fala de novo, acho que muito importante, né, essas experiências compartilhadas. A gente teve aqui o seu Júlio, né, que conseguiu voltar para a reunião e que a gente vai ouvir ele daqui a pouco, mais um pouquinho. A gente tem mais algumas perguntas, a gente tem mais alguns momentos de trocas também. E agora eu queria chamar o cacique Edmilson, né, que é de lá do Oiapoque, que é coordenador do CCPIL. Cacique Edmilson, o senhor está com a gente?
Oi, oi. A gente não teve resposta. Cacique Edmilson, se o senhor estiver aí, a gente não está conseguindo ouvir você. Certo, gente. A gente vai passar então agora. Vai voltar, né, para a fala do senhor Júlio, que estava compartilhando com a gente, né, toda a experiência que eles têm vivido, quais os anseios, né, os medos que estão relacionados à atividade de exploração. Seu Júlio, o senhor está com a gente na reunião? Sim, Sim. conseguimos. A energia aí foi embora subitamente, ficamos sem internet aqui, né? É por isso aí já estamos em outro sistema aqui, mas a energia ainda não voltou, mas já estamos conseguindo ouvir e participar da reunião. Que bom que deu para o senhor voltar, né? Seu Júlio, eu queria que o senhor continuasse compartilhando, né? O senhor estava pontuando principalmente, né, dos anseios, né, dos medos que estavam relacionados à atividade de exploração de petróleo. E aí me surgiu uma pergunta que é de entender, né, durante esse processo, vocês foram consultados, vocês pescadores, o senhor presidente da colônia de pesca, né? Vocês chegaram a ser consultados em algum momento, a ter conversa com representantes da Petrobras, né? Como que funciona essa relação com vocês pescadores? Não, isso na época que eles, até do estudo sísmico, até que eles vieram, consultaram, explicaram, trouxeram todas as informações. Aí, quando chegaram agora, com a intenção de perfurar, aí nós não fomos consultados. Eles fizeram alguma audiência pública, nos avisaram, convidaram, nós todos os pescadores, nós se organizamos para ir lá nessa audiência pública, só que foi uma audiência pública dos políticos. Eles não nos ouviram, né? E eu teve uma fala, porque eu forcei a fala lá mesmo, que tinha disse que não concordaria com o que eles estavam fazendo, porque ninguém foi consultado de verdade. Infelizmente, a gente teve outro problema de internet com o seu Júlio. É, a internet, né, no Oiapoque em si e a energia são problemas assim do cotidiano, infelizmente, né? O município de Oiapoque, inclusive, é um dos municípios que não está interligado, né, no Sistema Nacional de Energia, então eles ainda recebem esse processo, a energia elétrica vinda de motores, muitas das vezes a óleo diesel, e, enfim, em outros métodos, e é o único município que não está, né, ligado ao Sistema Nacional de Energia. E justamente porque ele é um município que se encontra, digamos assim, muito distante, e esse trajeto, né, da capital Macapá até Oiapoque é um trajeto de muito tempo, assim, às vezes 8, 10 horas de carro, 12 horas de ônibus, né? Então, a gente está tendo alguns problemas de conexão e vamos torcer para eles voltarem para a gente continuar a nossa conversa. Mas vamos aproveitar agora para passar para um outro momento, né, dessa troca. E eu queria muito que vocês compartilhassem, né, o Rodrigo, o Jonas, né, a própria Stephanie, que também ainda tá com a gente aqui. Queria que vocês compartilhassem qual é na perspectiva de vocês, né? Qual é a importância que a sociedade civil, né, organizada, que muitas das vezes trabalha, né, na busca pelos direitos dos povos e comunidades tradicionais, qual que é a necessidade, a importância delas estarem atentas, né, a esses impactos da exploração de petróleo e gás, né? E como que pode ocorrer esses enfrentamentos, né? Uma pergunta coletiva, todos nós podemos responder aqui, ficar à vontade. Vou responder logo. Pode falar. Aí a sociedade ela tem que estar unida mais, né? Principalmente dentro do território tem que estar unida, porque é uma questão que eles fazem de tudo para que o povo fique fragilizado. Tipo assim,
bota oferta, né, de recurso para alguns parentes indígenas, o próprio parente indígena fica contra a liderança dentro do território, e isso vai enfraquecendo a liderança, né? Porque o que que eles querem? Eles querem a divisão do povo dentro do território. Como que eles querem essa divisão? Oferecendo proposta de dinheiro para comprar eles, para comprar principalmente a liderança, comprar uma parte da comunidade, né? Para que a comunidade fique fraca e não tenha por exemplo, na hora de defender, ele já tem a maioria das pessoas do seu lado. Porque o que está acontecendo, né? Nós temos aqui próximo do nosso território também sobre a questão da silvinita, que é uma exploração dentro do território dos povos indígenas Mura, que é onde eles vão também explorar a questão da silvinita, da questão do potássio, né? E o que aconteceu lá? Eles compraram várias lideranças indígenas ali daquele lugar e depois eles pegaram e agora estão dizendo que vão explorar essa parte do potássio, né? Por quê? Porque as lideranças foram compradas, elas foram compradas. E, e agora os que são contra, por exemplo, que são contra a exploração, não têm o grande potencial de se defender, porque eles são a parte da melhoria. Eles são a parte da minoria agora, porque eles compraram as lideranças. Então, o que eu peço para todas as organizações, comunidades indígenas, povos tradicionais, que tem que ter muito cuidado com essa parte aí de não se venderem, né? E tentarem cada vez mais se unir e buscar fortalecimento para dentro do seu território mesmo, porque aí soma, não divide. Certo, Jonas, isso realmente, infelizmente, né, acaba sendo uma realidade vivenciada muitas das vezes nessas regiões, né? E eu acredito também que outra importância, né, da sociedade civil organizada de estar atenta a esses processos de exploração é porque muitas vezes esses processos são complexos, são difíceis da gente entender, né? Ele passa por muitas etapas, etapas de licenciamento, etapas que envolvem legislação, né? E que muitas das vezes, né, as comunidades tradicionais, elas não têm esse acesso facilitado, não têm uma linguagem facilitada, são processos difíceis de compreensão e que muitas das vezes a gente acaba acontecendo como acontece, por exemplo, na vivência que o Rodrigo, né, ele expressou com a gente, né? Essa legislação, ela acaba muitas das vezes prendendo, né, as comunidades, ela acaba sendo aliciadora mesmo dessas comunidades, né? Então, eu queria também que a gente entendesse, né, como que a sociedade civil ela consegue estar mais próximo, né, na perspectiva de vocês. Como que ela consegue se aproximar das comunidades tradicionais? Como vocês acham que esse processo também ele deve ocorrer, né? Será que eu posso falar um pouco, Flávia? Fica à Respondendo um vontade, pouco. Stephanie. Não, a gente tem diversas dificuldades, né, com relação principalmente a esse acesso, ao entendimento, né, em que fase do processo de licenciamento se dá, de fato, esse protocolo de consulta, que é uma conquista muito importante dos povos originários e das comunidades tradicionais, não só do Brasil, mas do mundo por si só, né, inteiro, assim, que também quem é signatário, como o Brasil, né, tem que respeitar, querendo ou não, pelo menos por parte dos indígenas, né, a gente tem vindo com tentando levar essa discussão para o Ministério Público Federal, para que se tenha uma intervenção, né, um entendimento, ou que se chegue, de fato, a esse entendimento de onde se deve caber o protocolo de consulta dentro de um licenciamento ambiental. E um licenciamento desse imenso, né, que impacta cidades, municípios, não é só uma localidade.
é um empreendimento que ele é um projeto muito grande. Então, ele vai impactar não só um município ou um local, mas diversos outros, vários municípios, estados, né? É um local que são vários estados ali, a margem equatorial, ela é um local que vai ser muito explorado, né? Se for licenciado aí, uma boa parte dos blocos que já foram, inclusive, já estão em ofertas, alguns já foram adquiridos por empresas, né, também. Então, acho que hoje a gente está travando uma luta mesmo com o Estado brasileiro pelo cumprimento da sua própria legislação, né? Assim, em respeito ao direito dessas comunidades tradicionais, que há muito têm sido esquecidos, que eles têm sido desrespeitados de diversas formas, né? E da população brasileira mesmo. Acredito que na Constituição Federal está que temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estamos vendo hoje que isso não está ocorrendo mais, com uma série de questões que vêm ocorrendo das mudanças climáticas. Cito aqui no Amapá a praga nas roças de Oiapoque, que já está se espalhando também para outras localidades, que veio da Guiana Francesa, né? E de outro país. Podemos citar ali a tragédia do Rio Grande do Sul também, o calor excessivo, né, que estamos passando nesse momento aqui, principalmente na região norte do Brasil. Então, a gente já vê esses sinais, né, aqui, que eles já estão claros, e quem mais sofre acabam sendo essas comunidades que menos contribuem para, de fato, essas mudanças climáticas, enquanto as empresas, os empreendedores estão ali tentando cada vez mais explorar novas localidades, novas fronteiras, né? Então, a gente vê essa dificuldade que estamos passando da nossa própria espécie entender, né, que o nosso planeta ele não aguenta mais o nosso modelo atual de exploração. E eu estou vendo uma questão aqui do Diogo no chat. Então, só para respondendo, a gente está falando do ponto de vista das comunidades tradicionais, não é só um ponto de exploração, né, como na Foz do Amazonas, ou lá no Amazonas mesmo, em Coari, ou, ou da localidade do Rodrigo, né, de São Paulo, de onde ele trouxe a sua vivência. A gente está tentando mostrar aqui os direitos dessas comunidades, o quanto esses empreendimentos às vezes chegam nessas localidades, não ouvem as comunidades tradicionais, principalmente que moram ali há muito tempo, que conhecem as nuances da natureza, do meio ambiente que aquela localidade está inserida, né? Então, e que muitas vezes por alguns erros ou por não ouvir ali um conhecimento tradicional da comunidade, acaba errando. Algo que pode ser, talvez, assim, no futuro, vir auxiliá-los, apoiá-los em alguma questão, ou até mesmo ver de que forma eles podem melhorar, né, o atendimento a essas comunidades, como uma compensação possa ser melhor inserida na comunidade. Acho que essas são as questões que a gente está levantando, e não apenas qual é o ponto de exploração. O Oiapoque está a 170 quilômetros do bloco e não a 500 quilômetros, como falam da Foz, né? Mas a gente tem que ver que a localidade da exploração da margem equatorial, ela pega do Amapá ao Rio Grande do Norte, então é a costa inteira, né? Não é só um ponto específico, isso é só o início de um grande processo, e um início que já está impactando as comunidades. E quando estiverem 20 empresas explorando 20 blocos lá, como vai ficar essas comunidades que já estão sentindo o impacto de uma apenas? E quando tiverem mais blocos em oferta, mais blocos sendo licenciados, mais blocos explorados, como essas comunidades vão ficar? O sobrevoo diário de diversas aeronaves, tráfego de várias embarcações ali na costa do Amapá, do Pará, do Maranhão. Enfim, essas todas são questões que têm que ser levantadas agora, porque a gente não pode esperar o impacto vir para a gente pensar qual vai ser, né, a nossa forma de, de mitigá-los ou diminuí-los, né? Acho que seria mais nesse quesito. Certo, Stephanie, eu acho que sim, eu acho que realmente são questões que a gente precisa sempre pontuar. E como que a gente já falou aqui, né, são lições que a gente precisa e pode aprender, né?
infelizmente, a gente tem aqui pessoas que são de outras localidades, né, que estão compartilhando o pesar da sua região, né, o quanto eles foram violados, né, durante esses processos de exploração, e como agora no Amapá, né, esse processo ele tem ocorrido, ele já tem se iniciado, né? Inclusive, na fala do seu Júlio, antes de ele cair, ele estava pontuando isso, né? Como os pescadores artesanais, eles não foram consultados, eles não foram ouvidos durante esse processo, né? Eu acho que outro ponto, assim, desse encontro, né, indo para o encaminhamento final, né, é a gente pensar também sobre a COP30, né, que vai ocorrer em Belém, né, que tem sido amplamente divulgada, discutida, e aqui no Amapá não tem sido diferente, né? Recentemente, eu passei por alguns encontros que o governo estava promovendo, né, falando sobre a sociobiodiversidade, falando sobre as riquezas do Amapá, como nós somos privilegiados, né, em relação a essas riquezas. E durante esse próprio seminário sobre a sociobiodiversidade, ele chegou a pontuar, né, como ele acreditava que a exploração de petróleo era fundamental para que se conseguisse o financiamento para promover a sociobiodiversidade, se eximindo completamente do seu papel de gestor, né, público, e depositando ali, né, a sua confiança, o seu trabalho realmente de gerir o Estado numa esperança de financiamento, né, por parte de uma empresa, de um empreendimento externo. Então, nesse quesito, né, a gente acaba vendo que promover, né, a COP30, promover a COP dentro da Amazônia, tem se tornado um olhar muito de feira, né? Onde esses gestores, muitas das vezes, estão se colocando num papel de conseguir financiamentos, de promover ali, de utilizar, né, palavras mágicas como sociobiodiversidade, sustentabilidade. Então, a partir desses encontros, né, tentar um financiamento, né? A gente acaba percebendo que a conferência em si ela tem perdido um pouco do seu foco principal, né? E tem, na verdade, muitas vezes, sendo somente esse espaço onde a gente discute, mas não se chega em lugar nenhum, né? Então, como falas finais, como considerações finais, eu queria também deixar aberto esse espaço para vocês pontuarem, né? Rodrigo, Jonas, o seu Júlio, a Stephanie, né? Quais são essas perspectivas, o que que a gente tem sentido, né? E o que que nós gostaríamos realmente que fosse pontuado nessa COP, na Amazônia, né? Na COP30. Queria já me colocar sobre a COP30, né? A gente, no início do começo de agosto, a gente fez a primeira audiência pública para que seja aprovada a PL 131 de 2020, que é a demarcação dos territórios pesqueiros no Brasil. Eu acho que tem que ser levado para a COP30 e o governo tem que ter o compromisso de bancar essa PL, essa lei, para a demarcação dos territórios pesqueiros. A gente já fez a primeira audiência pública, o ano que vem a gente estamos pensando em já fazer mais 2 audiências públicas, né? E fazendo essa articulação das comissões para ir para o Senado para ser aprovado, e eu acho que é o compromisso do governo. A importância da organização, dos movimentos, dos coletivos fazer parte desse processo, é que a gente tem que entender que o governo trabalha sob pressão, né? A gente saiu de um governo de morte, e nesse novo governo a gente vem vendo uma luz no final do túnel, mas é um governo ainda que precisa trabalhar sob pressão para que o nosso direito seja, de fato, ser construído e a nossa permanência aí nos territórios seja permanente. Então, é pressão, a gente está indo direto para Brasília, é pressão política mesmo para fortalecer. Então, essa importância. E aí no Amapá, os companheiros aí do Amapá, que ainda não chegou,
ou talvez a Petrobras está fazendo esse jogo duro de não querer conversar, é tomar muito cuidado mesmo, porque a socioeconomia da Petrobras, que vem fazer esse primeiro diálogo com as comunidades tradicionais, ela inicia essa conversa, mas, ao mesmo tempo, eles estão vendo a fragilidade, vendo qual é a potencialidade de uma liderança. Eles vão demarcando, o primeiro contato já é para demarcação, assim, para tentar fragilizar, pegar aquela liderança, pegar aquela fragilidade daquela comunidade, para que eles já começam, entre eles, criar um plano macro ali de desorganizar, de fragilizar as comunidades. Então, é importante ficar atento nesse primeiro contato com a Petrobras, porque eles vêm prometendo Deus e o mundo, e o primeiro contato que a gente teve, que foi impacto direto aqui, quando há a questão da plataforma instalada pode ser a 300 quilômetros da costa, como foi aqui, plataforma de Mexilhão. Quando há o atravessamento do gasoduto da plataforma para a terra, então há aquele impacto direto. Então, há o primeiro projeto de compensação que, em torno daquela área onde que eles vão fazer a instalação do duto, eles pegam e paralisam a pesca artesanal por um tempo de 6 meses. Então, eles criam um projeto, uma compensação ambiental direta, que é projetos de compensação ambiental para o pescador artesanal, para as comunidades tradicionais. Então, eles pegam, criam projetos de infraestrutura, de entreposto, de embarcação, aí vai de cada estado, aí vai de cada realidade, mas, assim, aqueles projetos macro para fortalecer uma comunidade em cada cenário ali de impacto do petróleo, e ali se a gente não discutir, se a gente não tiver organizado, se a gente não tiver associações dentro do território, é ali que a gente leva a rasteira, porque a partir do momento que ali você aceita um projeto desse, você já perdeu o seu território, né? Ali aquela área, até o gasoduto ser aterrado, a questão de ruído, atravessando os territórios. Então, ali você já perde a luta contra esse processo de destruição, de morte que a gente vive. Então, ficar bastante atento, porque é o primeiro processo nessa estrutura toda, é entender qual vai ser o raio que eles vão passar, esses dutos, porque aí já é o projeto de compensação direta, que é esses projetos macro. Aí depois tem os projetos que é indiretos, que é o processo do licenciamento para essa plataforma ela operar. Aí esses processos que eles têm uma viabilidade de tanto tempo que vai extrair para fazer um projeto permanente ao longo do tempo, para ficar a licença sendo aprovada ao longo do tempo. Então, são dois momentos, e eu acredito que o primeiro momento é o momento que as comunidades precisam tentar barrar, fazer as coisas no seu tempo, se organizar, não criar atrito entre si, tentar construir algo que, de fato, vai fortalecer as comunidades, né? Para que a gente se mantenha dentro desse processo. Mas é ficar bem atento nesse primeiro momento e bater o pé e pedir a participação do IBAMA nesse processo, que é ele que vai construir as políticas públicas para o território. Então, é sempre se atentar e se organizar enquanto grupo, fazer pressão, porque é esse momento que a gente vive, é na base da pressão que a gente vai se manter aí nos territórios. Obrigada, Rodrigo. Seu Júlio e Stephanie, vocês têm alguma consideração também? Só quero agradecer a participação um pouco, que aqui eu estou roteando outra internet para poder participar, porque a energia foi embora e estamos sem internet. Mas muito obrigado por a gente participar disso. Nós estamos aqui na luta e sempre que for preciso estamos para ombrearmos, porque não podemos deixar assim de maneira como eles querem. Nós temos que dizer o que sentimos, o que precisamos.
porque não é com uma exploração dessa que vem trazer sustentabilidade para um território. Nós temos 800 e poucos quilômetros quadrados de manguezal, e isso é muito importante para nós, é isso que dá sustentabilidade para a nossa pesca. Então, se algo acontecer, isso não vai ser, não tem dinheiro suficiente para bancar anos e anos uma comunidade inteira. Então, muito obrigado desde já. Desculpa pela internet, pelo não estar no IAPOC ainda. Esse é o desenvolvimento que eles dizem que traz. Estão fazendo uma PCH, tem uma outra usina, e tem tudo, e ainda temos essa dificuldade aí. É por isso que eu sempre estou gritando aqui que isso não é sustentabilidade desta maneira que eles querem fazer. Então, muito obrigado desde já. Um abraço a todos. Estamos por aqui. Bom, também queria agradecer, né? Já estamos aqui nos momentos finais. Infelizmente, também por conta da internet, o Cacique Edmilson não conseguiu entrar, né? A gente já vê essa dificuldade não só no Amapá, mas em todo o norte do país, onde as comunidades não conseguem nem sequer, né, ter uma energia de qualidade, uma internet de qualidade. Então, que desenvolvimento é esse que a gente está buscando no nosso país, né? Onde as comunidades aqui, que vão muito provavelmente serem impactadas no futuro, não têm acesso ao mínimo, né, dos seus direitos aí na Constituição Federal, inclusive. Então, essa é uma reflexão, eu acho, até mesmo para nós, os participantes que ainda estão aqui. Gostaria de agradecer também, né, que já passou um pouquinho do horário, mas eu acho que também vale essa reflexão, né, desse desenvolvimento que temos e para quem, né, de fato está tendo esse desenvolvimento, que as comunidades mesmo, principalmente as que são impactadas por esses empreendimentos, né, elas acabam ficando só com ônus. E eu queria deixar aqui também uma frase que os indígenas usam muito quando eles estão em reunião, que é: será que eles vão ter dinheiro para comprar uma nova terra caso eles estraguem a nossa? Eu acredito que não, né? Porque não temos mais essa disponibilidade hoje no nosso país de terras, né? E caso venha a ocorrer algum tipo de vazamento, algum incidente que seja, né? Os principais impactados são essas comunidades, e eles têm os direitos a serem ouvidos, né? E também a serem consultados e, da melhor forma possível, mitigar esses impactos e sejam também compensados por eles da forma mais assertiva possível. Era isso que eu gostaria de deixar aqui. E agradecer o convite da W, obrigada a Flávia também pela moderação, e até a próxima, então. Obrigada a todos os convidados, obrigada a quem conseguiu ficar aqui até o final com a gente, né? Eu acho que essa conversa, ela trouxe, assim, pontos muito importantes. A gente sai daqui com muitos problemas, mas nessa perspectiva, né? De somar forças, de se unir. Enfim, muito obrigada. Gostaria de chamar a Marina para fazer o encerramento, tá? E é isso, novamente, muito obrigada. Gente, fico até sem palavras depois de todas essas falas, depois de todas essas realidades trazidas, né? Eu acho que o grande objetivo do evento era esse mesmo, era amplificar essas vozes, né? E mostrar que é isso, né? Os impactos têm que ser olhados, os direitos têm que ser olhados, e a gente tem que conseguir discutir a transição energética a partir dessa perspectiva, né? E eu acho que o mais também é super importante trazer que quando a gente fala dos impactos nessas comunidades, né, nas comunidades tradicionais, comunidades costeiras, a gente está falando dos impactos nas pessoas, que são as pessoas que cuidam da nossa biodiversidade, né? Biodiversidade essa que todos nós no planeta inteiro dependemos, né? Então, os manguezais são importantes para eles, estão ali no dia a dia, de onde eles tiram os recursos deles, mas os manguezais são importantes para todos nós, eles sequestram carbono, eles protegem dos eventos extremos, né? Então, é muito importante que a gente também traga que o impacto nessas populações não é só o impacto nessas populações, é o impacto nos guardiões da biodiversidade, né? Então, assim, se a gente não está ouvindo os guardiões, se a gente não está resguardando eles, né? Que transição energética é essa? Né? Eu acho que é
muito importante, foi muito importante esse evento, foi muito importante poder escutá-los. Eu fiquei extremamente emocionada, né? E gostaria de agradecer a todos que estão aqui, né? Eu sei que Edmilson não conseguiu estar presente, mas estava presente de qualquer maneira. Então, muito obrigada, seu Júlio, muito obrigada, seu Edmilson, muito obrigada, Cacique, Jonas, muito obrigada, Rodrigo, por trazer também essa realidade de quem já passou, né, por isso e traz que é muito mais complexo, né? Não importa se é longe, se é perto, onde é a exploração, os impactos estão aí, né? E também traz esses momentos, essas falas de luta que têm que ser amplificadas, e têm que ser ouvidas, né? Então eu fiquei muito feliz com a presença de todas. Muito obrigada, Flávia, pela moderação, que foi incrível, arrasou na moderação, Flávia. E muito obrigada, Stephanie, o IEP também, por apoiar a gente, por estar com a gente aqui nesse evento, fazendo ele acontecer, aumentando as conexões e mostrando que juntos é possível. Para quem está aqui, eu queria trazer que o evento foi gravado, a gente vai disponibilizar a gravação e enviar para vocês por e-mail, então todos terão acesso à gravação, vai ficar no YouTube do WWF Brasil. Então é isso. E por fim, também gostaria de agradecer a Bloom, que apoiou a gente aqui na organização do evento, a Carol, Caroline Schiavo, a Maíra Teixeira, o Ricardo Fuji, da equipe do WWF, que estavam aqui nos bastidores apoiando para que esse evento acontecesse. Então é isso. Muito obrigada, gente. Agora eu vou fechar o webinário, então vocês vão ver que repentinamente a tela vai desaparecer, mas saímos aqui muito felizes e muito energizados com essa discussão. Quer dizer, felizes assim, né? Prontos para a luta, eu diria. Né? Felizes por estarmos juntos, acho, né? Sonhando por esse futuro. Então é isso, gente. Muito obrigada e boa noite a todos e todas.